Olá a todos. Este áudio aqui é para responder àquela afirmação imbecil, cretina, que é feita pelos nordestinos, quando eles tentam rebaixar os paulistas dizendo que São Paulo, só é grande graças a eles, e que São Paulo só existe graças a eles, que foram eles que fizeram São Paulo, e que se eles não existissem, que se não fosse eles, São Paulo não existiria, seria apenas um vilarejo, entendeu? Eles dizem isto, eles acreditam nisto. É uma frase que eles repetem entre si e vão repetindo de pai para filho, de filho para neto e não para. Até hoje eles continuam com essa baboseira. Isto aí é devido ao que? A políticos canalhas que para ganhar voto deles repetem esse discurso para tentar estimular, para tentar agradar, tá, entende? Para afagar o ego e conquistar a simpatia desse povo. Por quê? Porque como eles migraram em grande quantidade e a maior parte dessa migração foi provocada por políticos, não houve uma migração voluntária, tá? Foi uma migração forçada. Houve um estímulo para isso. Houve no passado o Getúlio Vargas que fez isso, na década de 30, para atrapalhar os paulistas, porque os paulistas estavam insatisfeitos com o governo federal e para atrapalhar e criar problemas dentro do estado de São Paulo, o Getúlio Vargas migrou nordestinos na época para trabalhar nas lavouras e não apenas para trabalhar nas lavouras, para atender a demanda de mão de obra, mas também para prejudicar, porque começou muitos conflitos no campo naquela época. Muitas fazendas que pertenciam a paulistas foram tiradas dos paulistas, entende? E foi feito novas fazendas e colocado esse pessoal para trabalhar, prejudicando os proprietários. Tá? Isso ocorreu no estado de São Paulo. E os nordestinos vivem alardeando, repetindo que São Paulo é que não presta, que os paulistas são todos filhos da puta, que são canalhas, que a elite paulista é que explora o Nordeste, que o Nordeste é pobre porque exploram eles, né? São Paulo só é rico porque tira o dinheiro do Nordeste, blá blá blá. Eles acreditam nisto. E os políticos repetem essa mesma ladainha, repetem todos os anos, todas as vezes que tem campanha eleitoral, eles repetem dizendo que os paulistas são os culpados, que os paulistas não prestam, que aqui só tem um bando de coxinha, né? Que é a elite burguesa, né? Exploradora, capitalista, que explora os pobres, aquele discurso marxista de luta de classe, né? Dos malvados contra os coitadinhos, dos opressores contra os oprimidos. Então esse marxismo cultural, tá? Essa mentalidade esquerdopata prevalece na maioria das cabeças dos eleitores nordestinos. Tanto que onde que o Lula tem maior aprovação? Não precisa nem dizer qual é a região, não é? Nem os bairros de periferia onde tem concentração de nordestina, não é verdade? Não precisa nem dizer, mas eu estou dizendo, né? E só como ironia, só apenas para cutucar mesmo. Então a verdade, mas é a verdade, ela tem que ser dita, tem que ser dita. Então esse povo fica bravo quando eles leem que paulista comentando dizendo que nordestino não sabe votar e não sabe mesmo. Eles votam sempre nos mesmos cangaceiros, sempre nos mesmos coroné, né? Eles falam coroné. Então os coroné do Nordeste, né? Aquelas famílias de elite, né? Tradicionais que passam a transmissão do poder de pai para filho, de filho para neto, etc. Desde que o Brasil existe, aquelas famílias mandam no Nordeste, né? É uma tradição, o coronelismo. Isso sempre existiu ali. E eles dizem que esta elite nordestina que prejudica o Nordeste é sustentada por São Paulo. Eles dizem que São Paulo é que sustenta a elite em favor de si próprio. Veja a imbecilidade ao ponto que chega a burrice e o fanatismo ideológico desse povo. Não estou generalizando, não, porque tem nordestino que é burro, e não, mas não é esquerdopata. Tem os esquerdopatas e tem aqueles que são burros. E tem aqueles que não são nem uma coisa nem outra, mas não entendem porcaria nenhuma. E fica nesse fogo cruzado aí, imagina bilhões de coisas, mas não entende o que se passa, né? E tem aqueles que vêm para cá porque migra aqui para se dar bem, porque lá na terra deles não tem nada. Enfim, seja de qualquer maneira, nordestino mesmo, consciente, decente, que sabe da realidade e que não fala besteira, são poucos. Vamos combinar, tá? Vamos parar de politicamente correto aqui e falar bonitinho só para agradar, como fazem os movimentos SPL, MSPI e MRSP. São todos uma bosta, esse trio de patetas, tá?
enganam todo mundo aí, né? É verdade mesmo, tem que falar assim. São um bando de mentirosos, tá? Eles são hipócritas, eles vivem puxando o saco dos de fora, né? Declarando que todos que vêm morar em São Paulo são paulistas e tarará, tarará, ou seja, eles repetem o mesmo discurso dos políticos de sempre. Então eles não defendem os interesses dos paulistas, eles defendem o interesse dessa gente aí. Se é estratégia ou não, só para agradar, para mascarar a verdadeira intenção, seja como for, isso aí é um tiro no pé, porque eles estão reforçando a cultura que predomina contra os paulistas, que ingessa os paulistas, que impede os paulistas de dizer o que nós estamos dizendo aqui neste áudio aqui, tá? É isso que acontece. Então, quando eles adotam esse discurso politicamente correto, eles estão reforçando esses conceitos. Eles não estão combatendo, eles não estão libertando os paulistas para os paulistas falar. Ao contrário, eles estão fazendo os paulistas se calar, ficarem quietos, ou seja, reforçando o conceito, reforçando e dando mais força ainda. Eles estão dando mais força para essa cultura antipaulista. Tá? Eles dizem que defende, não, mas na verdade não defende. Eles reforçam ainda mais esses conceitos. Tá? Quanto mais eles lambem, mais paulada leva. É só vocês visitarem as páginas deles, vocês vão ver a quantidade de brasileiros de outros estados que entram lá e desce o cacete neles. Xinga tal, eles estão constantemente limpando a página deles, excluindo comentários ofensivos, né? Bloqueando as pessoas, etc. Removendo, por quê? Porque constantemente aparece gente fazendo isso. E de outros estados. Ou seja, quanto mais eles lambem, mais porrada leva. Eles não aprendem que não adianta afagar brasileiro. Não adianta afagar brasileiro. Aprendam isso. Então o nosso movimento é o único que prega a verdade às claras. Nós dizemos a realidade como é. Então nós não temos essa frescura de politicamente correto. Eu vou chegar lá. Eu só estou introduzindo para poder falar do assunto. Por quê? Porque este assunto, sempre quando nós abordamos ele, sempre aparece um mané, para não dizer um filho da puta, tá? Vamos ser francos, vamos combinar, vamos falar a verdade, vamos parar de mimimi, vamos chegar e dizer as coisas como elas são? Então vamos. Então sempre aparece um sem vergonha, um safado, seja lá de qualquer estado, até mesmo paulista aparece um babaca vez ou outra assim, e diz assim que isso é preconceito, que isso é racismo, que isso é xenofobia. Pode parar. Tá? Não tem nada de racismo, xenofobia, nada disso. Não tem nada de intolerância, não tem nada a ver. Trata-se simplesmente de fazer uma constatação. Tá? É um fato isso que nós estamos falando aqui. Tá? Então é um fato. Tá? Dizer a verdade não é crime, não. Tá? Crime é você incitar a violência, é você dizer que são pessoas que merecem morrer, que têm que ser exterminadas, entende? É você desejar que, que essas pessoas sejam prejudicadas de alguma forma. É você incentivar todo tipo de ódio contra essas pessoas. Isso sim é crime. Tá? Agora, você dizer a verdade, tá? Expor as mentiras, relatar os fatos, isso nunca foi crime e nunca será. Se bem que no Brasil hoje em dia a gente até duvida das coisas, né? Porque tem tanto fascista no governo, tanto esquerdopata mandando ali, deturpando toda a legislação, né? Você não dá se dá um pio, o nego já prende você, né? Se você dá uma opinião qualquer, você já vai preso, né? Crime de opinião é uma coisa absurda, né? Você deve ser punido por você cometer uma injúria, uma calúnia, uma difamação, né? Você fazer apologia ao crime. Isso sim. Agora, se você dá uma opinião firme, contundente, dentro da lei, só porque você afirmou um fato e quer dizer que você é fascista, o que é isso? Se enxerga. Então, mas é assim. Então, a mentalidade esquerdopata está tão arraigada no brasileiro. Quando eu falo brasileiro, é brasileiro mesmo, todos os estados, inclusive paulista. Tem muito paulista que já foi totalmente abrasileirado. Não tem mais paulistanidade nenhuma, zero. Zero. Tá? Ele pensa exatamente igual ao brasileiro, tem os mesmos pensamentos, os mesmos conceitos, os mesmos sentimentos, os mesmos cacuetes, o mesmo comportamento, é idêntico. Só não tem o sotaque e a aparência, o resto é tudo igual. A mentalidade é a mesma, porque foi tudo massificado devido à televisão, né? Devido aos programas de televisão, devido aos programas de rádio, devido a esse mesmo conteúdo, né? Cultural, esse lixo
né, que o pessoal chama de cultura, que na verdade não é, essas músicas degradantes, esse sistema educacional de bosta, porque é uma bosta sim, tá? Não adianta dizer que não é, porque é. Tem muita informação na internet provando que é uma porcaria. O Brasil sempre tira as últimas posições no teste internacional do PISA, chamado PISA, que é um teste feito por entidades internacionais que mede o nível da educação dos países com base nos alunos. Né? Eles tiram amostras, pegam alunos, né, de vários países, faz uma seleção e depois aplicam a prova. E o Brasil sempre tira as últimas posições. Pode ser aluno de escola particular, pode ser escola pública, não importa. Então, a coletânea de alunos feito pelos critérios dessas organizações é o mesmo para cada país. E nos testes internacionais, o Brasil sempre tira as últimas posições, se não a última. Tá? Fica atrás de muitos países tidos como subdesenvolvidos. Enfim. Mas, tirando isso daí, ainda tem a doutrinação ideológica, né? Que informação aqui não tem, que não falta, digo, informação aqui não falta. O que não tem é pessoa com capacidade e coragem de pesquisar. Existem poucas que fazem isso, né? Mas se tiver boa vontade, pesquisa e vai ver. Então, a educação no Brasil é uma bosta. Então, tudo isso aí contribui para o abrasileiramento dos paulistas. Então, tem paulista que não tem mais paulistanidade nenhuma, não está nem aí com nada. Se fala de separatismo, ele não está nem aí. Se está roubando o Estado de São Paulo, roubando bilhões e não devolve absolutamente nada, repassa só uma mixaria, ele não está nem aí, sabe? Se a migração está ferrando com as cidades paulistas, eles não estão nem aí. Enfim, é uma desgraça. Enfim, mas a verdade ela tem que ser dita. Então tem muito paulista que fica ofendidinho, que a gente não está nem falando dele, mas eles ficam brabinhos. Então eles se juntam ao coro dos esquerdopatas e se junta ao coro dos migrantes, dos retirantes desses outros estados aí, né? E começa a nos acusar. Você é isso, você é aquilo, você é fascista, você é racista, você é nazista, né? Todos os istas que você possa imaginar, eles nos xingam, né? Fala que é intolerante, que é preconceituoso, xenofóbico, e piriri, parará, é isso, é aquilo. Por quê? Simplesmente porque eles não aceitam a verdade, eles não querem ver os fatos. Eles são todos politicamente corretos. Né? Ou seja, os coitadinhos, entre aspas, né? Entre aspas, coitadinhos, são os oprimidos, né? São as vítimas. Então eles têm todos os direitos. Eles podem falar o que quiser, pode pichar a cidade, jogar lixo, praticar crime, fazer o diabo. Faz o que querem. A gente não pode reclamar. E ainda vem jogar na nossa cara que foram eles que fizeram São Paulo. Um puta absurdo desse. São Paulo, a cidade, falando da cidade, não do estado. A cidade de São Paulo foi fundada em 1554. Quando os nordestinos começaram a migrar para o estado de São Paulo, na década de 30, por força do Getúlio Vargas, aquele canalha, aquele vagabundo, filho da puta, né? Com a intenção de atrapalhar os paulistas, porque estavam na época, inclusive, da Revolução de 32, foi na década de 30 que eles começaram a trazer. Por quê? Porque os paulistas estavam se levantando contra o Vargas. Quando estes primeiros migrantes vieram para cá, começou a causar tumulto no campo. Só que isso não é relatado nos livros de história, isso é omitido. Tá? Aí quando os paulistas narram esses fatos, aí vem babaca de outro estado dizendo que isso é invenção. Isso não é invenção não, isso é fato. Isso ocorreu. Por quê? Porque causando distúrbios internos, os paulistas se preocupavam com questões locais, para resolver problemas locais, tá? E isso distraía a atenção dos paulistas contra o governo federal. Então é uma estratégia fascista do Vargas, que sempre fez isso. Tá? Então começou a migração de nordestinos no norte de Minas, tá? E começou também a vir para o estado de São Paulo. Mas era assim, não era aquela coisa massiva, em grande quantidade. Era coisa local, coisas locais, né? Poucas famílias aqui, poucas famílias ali e tal. Não era aquela coisa absurda assim, tá? Eles vieram para trabalhar, vieram mais como trabalhadores rurais, para trabalhar em fazendas. Então, não era aquela coisa gigantesca como nós vemos no dia de hoje. Então, era uma quantidade bem pequena, para falar a verdade. Mas começou a vir. Segundo o fluxo migratório começou na década de 50.
Aí que veio em maior quantidade, mas a grande explosão mesmo foi na década de 70 e 80. Porque aí que houve realmente o boom. Por quê? Porque foi no tempo do regime militar que houve progresso material no Brasil, né? Quando eles reestruturaram a economia, né? Fizeram as coisas funcionar. Né? Há contestações aí sobre outros assuntos, mas não vou entrar no mérito porque o objetivo não é falar do regime militar, mas na parte econômica eles fizeram sim um grande esforço para melhorar as condições do país e houve progresso material sim. E São Paulo, como já tinha a estrutura pronta, que foi feita pelos paulistas e não pelos nordestinos, aí que começou a migrar o nordestino para cá, em busca de emprego, porque não tem lá na região deles, porque o governo, em vez de investir naquelas regiões, quis aproveitar a estrutura que já havia no estado de São Paulo. Tá? Já vendo a estrutura, foi só o quê? Trazer as indústrias para cá, instalá-las aqui e depois migrar a mão de obra para cá. Foi isso. Isso que fizeram. Tá? E aí começou a migração nordestina para o estado de São Paulo, em grande quantidade, principalmente na década de 70 e 80, que houve o grande boom. Na década de 70 e 80 que houve a explosão. E de lá para cá não parou mais. Mas já começou lá na década de 30. Então, como nós viemos explicando até aqui, São Paulo já existia naquela época. A capital já era grande. Então esse papinho aí de que se não fosse os nordestinos, São Paulo seria um vilarejo. Que história é essa de vilarejo? São Paulo era uma cidade grande lá naquela época, na década de 30. Não nas proporções de hoje, mas na proporção daquela época já era grande. Então, se vocês nordestinos são tão foda assim, como vocês dizem, que se não fosse vocês, São Paulo seria um vilarejo, então por que que as cidades nordestinas não são uma grande metrópole, uma grande megalópole? Hã? Por que não há cidades cosmopolitas lá na região do nordestina? Por que não há? Se vocês são tão foda assim, por que vocês não fizeram o Nordeste crescer e transformaram o Nordeste numa potência? Aí vocês vão dizer, porque lá não há investimento, o governo não investe. Ah, tá, não investe. Sei. Então quer dizer que quando é para ficar com os méritos, vocês falam que São Paulo só existe graças a vocês, porque aqui já existia infraestrutura. Vocês vieram atrás de empregos. Vocês não vieram com dinheiro para investir no estado de São Paulo. Vocês não trouxeram empresas para crescer o estado de São Paulo. Vocês só vieram atrás de empregos, porque vocês não têm lá na terra de vocês. É isso, essa que é a grande verdade. O que vocês fizeram foi favelas no estado de São Paulo. Isso é que vocês fizeram. Todos esses bairros pobres de periferia, em todas as cidades paulistas que você vá, que você tem bairro pobre de periferia, tá cheio de nordestino e cheio de descendente nordestino. Onde tem favela, tem nordestino. Essa que é a realidade. Então isso não é preconceito, cidadão. Isso não é preconceito, isso é fato. Isso é uma realidade, isso é uma constatação. Você sabe o que é uma constatação? Hã? Você sabe o que é fato? O que é realidade? Você não sabe distinguir fato de preconceito? Então volta para a escola. Não, melhor não. Escola tá uma porcaria. Faz o seguinte, compra um dicionário, leia o dicionário, pega as palavras que você não entende e estude. Se você tiver dúvida, entra na internet e pesquisa. Entra no Google. Tem muita informação. Pesquise, vai entender o que significa. Pré-conceito é um julgamento que você faz, que eu faço, que outra pessoa faz, que qualquer pessoa faz, antes de conhecer alguma coisa. Vou dar um exemplo. Digamos que você não conheça um determinado fulano. E essa pessoa é apresentada a você. Antes de você conhecer a pessoa, de você formar uma opinião, você já julga. Você já taxa ela disso, você já não vai com a cara dela e já começa a jogar. Que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo. Você está julgando sem conhecer. Isso é pré-conceito. A palavra já diz, pré-conceito. Então, antes de você formar o conceito, então o pré significa prévio, significa antes. Então, antes de você formar um conceito de algo, você está julgando. Você não foi se informar. Você não foi se inteirar do assunto. Você não foi conhecer a pessoa ou o assunto, ou qualquer coisa que seja. Você julga por antecipação. Tá? Você tem ódio, aversão contra aquilo sem conhecer, sem saber do que se trata. Isso é que significa preconceito. Deu para você entender ou não?
Agora voltando ao nosso assunto, com relação aos nordestinos, que eles dizem que foram eles que fizeram São Paulo. Como nós dissemos até aqui, isto é mentira. Não foram eles que fizeram. Tá? A estrutura foi feita pelos paulistas. Tem muito nordestino sacana, sem vergonha aí, malandro, que migra para São Paulo e mora justamente naquelas regiões de predominância nordestina e de descendentes de nordestinos, né? Porque eles não consideram os descendentes deles como nordestinos, eles chamam eles de paulista, tá? Porque na visão do nordestino é aquele que nasceu lá. Se o fulano nasceu em outra cidade, o fulano não é mais nordestino, né? Não é descendente dele, né? Ou seja, é descendente, mas não é, sabe? Estão captando a mensagem? É um negócio esquisito, né? Então eles acham assim, que se o fulano nasceu em outra cidade, o fulano é de lá, tá? Não tem mais nada a ver com eles, né? Então o que acontece? Eles vêm para cá e em bairros infestados deles, né, de conterrâneo, seja de qualquer estado, de qualquer cidade, e vêm para cá, então eles falam assim: "Ah, paulista é qualquer um". Eles dizem isso. Tem canalha por aí que fala assim: e quem é paulista? O que é paulista?", né? Eles perguntam com aquele ar de ironia, né, de desprezo. O que é paulista? Então na cabeça deles paulista é qualquer um. Basta mudar, né? Vem morar aqui e tá certo, virou paulista. Inclusive, essa visão é defendida pelo MSPI, MRSP e SPL. Esses três partidos, vou chamar de partido mesmo, esses três partidos patetas, esses três movimentos de merda, canalhas, defendem exatamente essa ideia. Eles dizem que qualquer pessoa de qualquer lugar que migra para São Paulo vira paulista automaticamente. Então, essa é a visão deles. Nós, no movimento Estado Livre, ou se você preferir chamar Estado Livre Paulista, nós somos absolutamente contra esta visão, contra essa mentalidade, contra esse ponto de vista. Para nós, paulista só é paulista se descender de paulista. Aí você vai perguntar, mas o que é paulista? Eu vou te responder. A formação do Estado de São Paulo se deu da seguinte forma, presta atenção, você vai entender. Calma, cidadão, não apresse não, você está achando que vai enrolar muito, não vou não, é rápido. O Brasil inteiro ele foi colonizado, tá, por povos estrangeiros. Todo mundo sabe que Portugal, entre aspas, descobriu o Brasil e colonizou todos os estados brasileiros, que no começo eram chamados de capitanias hereditárias. Depois foram feitas as províncias, depois foi declarada a República e houve então a declaração dos estados, certo? As províncias se transformaram em estado em cópia da Federação Americana. No começo até que a federação funcionou um pouquinho, precariamente, mas funcionou. Depois, com Getúlio Vargas, a coisa desandou de vez. De lá para cá, nunca mais foi federação. Pois bem, como todo brasileiro sabe, ou deve saber, o Brasil foi colonizado pelos portugueses. Não só os portugueses vieram para cá, mas como outros povos europeus, como os holandeses, como os franceses, etc. Tá? E os espanhóis. No estado de São Paulo, especificamente, os portugueses que aqui se instalaram, eles vieram de uma região de Portugal. Se eu não me engano, eu li isso aí faz tempo, mas me parece que era da Ilha da Madeira, ou de outra ilha, não lembro. Que uma parte, né, desses portugueses tinha um sotaque diferente e na mistura deles com os índios gerou então o sotaque caipira, né, que esses portugueses então, que eram os desbravadores, que foram chamados de bandeirantes porque eles carregavam bandeiras, né, fincavam, marcavam território e iam avançando, né, e desbravando cada vez mais, subindo os rios, né, descendo os rios, aliás, e avançando pelo território, né, seguindo as trilhas dos índios, etc. Então eles foram desbravando esse Brasil inteiro. E São Paulo, no começo, ele tinha um território muito amplo. Era o próprio estado atual de São Paulo, o estado de Minas, né, Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Paraná e parte de Santa Catarina. Todo esse território vasto pertencia ao estado de São Paulo, né? Foram feitos pelos bandeirantes. Os bandeirantes que desbravaram isso daí. Então foram os portugueses que começaram. Nessa mistura de portugueses com índios, surgiram os seus descendentes. Depois, com o tempo, houve a escravidão negra, né? Que todo mundo sabe, todo mundo estudou isso na escola. Foram trazidos aqui para trabalhar, para atender os interesses
da coroa portuguesa, né, em todos os estados do Brasil, não apenas no estado de São Paulo. Então, nesse sentido, todos os estados estavam, digamos assim, uniformizados, né? Então, todos os estados tinham índios, todos os estados tinham portugueses e todos os estados tinham os negros. Então, no começo, o Brasil era formado por 3 tipos: índios, portugueses e os negros. Aí começou as particularizações. Cada estado então teve a formação peculiar, né, particular. Então no Nordeste houve, por exemplo, famílias francesas, houve holandeses, principalmente ali na região do Ceará, etc. Tanto o pessoal ali tem olho azul, né, que é descendente dos holandeses. E no Sul teve a migração alemã e migração de polonês, né, de ucranianos, etc. E teve de italianos também. E no estado de São Paulo teve de italianos, teve de espanhóis, teve de japoneses, né? E teve outros povos também que fizeram parte dessa migração no estado de São Paulo, que eu vou citar aqui. Teve espanhóis, teve irlandeses, ingleses, alemães, franceses, lituanos, gregos, norte-americanos, tanto que a cidade de Americana tem esse nome devido aos imigrantes americanos que vieram para o estado de São Paulo. Tá? Tivemos norte-americanos também, asiáticos minoritários como armênios, como sírios, libaneses, né? Vieram judeus, tivemos imigração de coreanos, de chineses, né? Etc. E assim por diante. Então, todos esses povos fizeram parte da colonização do estado de São Paulo, né? Só que esses povos minoritários, tipo armênios, sírios, libaneses, se concentraram mais na capital, em certos bairros da capital. Né? Não se espalhou pelo estado. Algumas famílias saíram, sim, foram para outras regiões do estado, mas o grosso mesmo ficou na capital. No estado como um todo, foi formado por portugueses, pelos índios, pelos negros, pelos italianos, né? Principalmente por italianos, né? Espanhóis e japoneses. Então, essa é a nossa formação. Essa é a nossa formação histórica. Tá? Os outros estados tiveram a formação deles. E o nosso estado teve a nossa formação. Então, isto é o paulista. Então, quem descende desta formação histórica, desta linhagem, dessa antropologia, quem faz parte disto é paulista. Quem veio de outros estados é de outro estado, é brasileiro. Então, essa é a distinção que o nosso movimento faz, né? E essa é a nossa principal marca. Tá? Nós divergimos dos outros grupos por causa disso. Eles acham que qualquer um que vem morar aqui vira paulista automaticamente. Nós discordamos. Para nós, paulista é quem faz parte da nossa formação histórica, que foi essa que nós relatamos aqui. Tá? Ponto final. Então, para nós, paulista é isso. Quem descende dessa formação é paulista. Quem descende de migrante de outro estado, retirante de outro estado, é brasileiro. Então, essa é a nossa posição e nós não abrimos mão. Tá? Nós não concordamos em hipótese nenhuma com outro ponto de vista. Esse é um ponto de vista que para nós é um ponto de honra. Nós não aceitamos outro. Ok? Pois bem, posto isso, nós rebatemos então esse conceito que muitos nordestinos fazem, né, dizendo assim: quem é paulista? O que é paulista? Quem é? Então eles acham que paulista pode ser qualquer um, porque eles migram para cá em grande quantidade em certos bairros lá, lotam aquilo lá, descende gente pra cacete, e aí eles acham que paulista pode ser qualquer um. Então eles acham que paulista não existe. Inclusive tem nordestino que diz isso. Ele fala assim: ó, paulista não existe. O que ele quer dizer com paulista não existe? Ele quer dizer assim, que um povo chamado paulista nunca existiu. Aí eles dizem assim, que o Brasil foi colonizado por portugueses e que não há paulistas. Olha só a mentalidade. Ah, se for assim, então não existe nordestino, porque antes de haver nordestino só havia os índios. Tá? Não havia os portugueses, não houve colonização. Então veja o raciocínio cretino. Então eles fazem de tudo para negar a paulistanidade, para dizer que paulista não existe. Tá? Os movimentos já citados aí, né, eles são assim, eles são canalhas e reforçam exatamente esses mesmos conceitos. Eles não combatem essa mentalidade como faz o nosso movimento. Tá? Então isso ajuda a reforçar essa ideia. Inclusive eles têm postagens, os próprios movimentos SPL, MRSP e MSPI, eles reforçam esses conceitos e eles têm postagens dizendo isso. Né?
que eles apoiam os migrantes, eles reconhecem os migrantes, dizendo que se não fosse os migrantes, São Paulo não existiria. Ou seja, eles reforçam exatamente as mesmas merdas ditas pelos nordestinos. Foram eles que fizeram São Paulo. Essa é uma mentira. Quem fez foram os portugueses, quem fez foram os italianos, quem fez foram os escravos, quem fez foram os japoneses, foram sobretudo os italianos, tá? Inclusive, este que vos fala, este narrador descende de italianos, para quem não sabe. Pois bem, os nordestinos vieram, como eu disse, na década de 30 para trabalhar nas lavouras e vieram em pouca quantidade, tá? E causaram problemas na época. Então, desde lá ele já vem causando problema, certo? Muito bem. Naquela época já havia a metrópole São Paulo. Não era grande como era hoje, mas já existia, tá? E era grande a cidade, não era um vilarejozinho. Toda a linha férrea já estava construída, a maioria dela, tá? Havia como escoar a produção do café e da cana-de-açúcar para o Porto de Santos. Então tudo já estava pronto, quer dizer, os empresários cafeeiros, né? O Matarazzo, o famoso Matarazzo, enfim, todos os paulistas empreendedores da época, né? Abriram São Paulo para o mercado internacional. Então São Paulo cresceu graças a isso. Não foi o governo federal que deu dinheiro para os paulistas. Os próprios paulistas é que empreenderam e fizeram a estrutura do estado de São Paulo. Por isso que era rico desde o começo. Depois é que os migrantes começaram a vir. E aí, obviamente, se eles vêm, aumenta a população. Concorda? Óbvio, não precisa nem dizer. Se aumenta a população, existe mais necessidade de produção. Como é que vai alimentar essas pessoas? Então, para alimentar essas pessoas, precisa aumentar a produção. Se não há gente suficiente para trabalhar, para alimentar essa população, é necessário trazer mão de obra. Se vem mão de obra de fora para trabalhar, aumenta a população também, que por sua vez exige mais produção para atender a demanda. E isso vira uma bola de neve, vira um círculo vicioso, e aí por diante, né? Aí começa aquele afluxo de gente, começa a vir mais gente, mais gente, mais gente, mais gente, e aí começa o inchaço populacional, começa as favelas, tá? Porque eles trazem esse pessoal para trabalhar, só que em vez de eles ir embora, eles ficam, né? Como não tem condições, eles criam favelas. A famosa favela Paraisópolis, que fica lá perto do bairro do Morumbi, no estado de São Paulo, aqui na capital paulista. O que é aquilo? Aquilo lá era pessoas que foram trazidas para construir a casa dos ricos, só que depois que terminou o serviço, de vez de eles ir embora, eles ficavam. E aí surgiu a favela. E aí essa favela não parou mais, porque aí porque esse povo migrante, desculpa a expressão, mas eles procriam que nem a rato. É a realidade mesmo, vou falar português bem claro, curto e grosso. Se você gostou, muito bem. Se não gostou, problema seu. Não gostou da palavra rato? Tudo bem, eu troco. Procria que nem coelho. Gostou? Melhorou para você? Então eu digo o que você gosta. Então eu vou falar coelho, já que você prefere assim. Então eles procriam que nem coelho. Não arruma a vida primeiro, já faz filho, um atrás do outro. Como eu já narrei em outro áudio, eu tenho exemplos em parentes, né? Em casa em um dos parentes, né? Da minha mãe, né? Tios assim, primas minhas que se misturaram com retirantes desses estados que nós nos referimos, né? Eles vêm, faz filho e vão embora pro estado deles, ou vão para outra cidade. É assim que eles fazem. Tá cheio de exemplos assim, né? Eles vêm, faz filho e larga. Eles não querem assumir. Eles são desse jeito, a maioria. A família desse pessoal é sempre assim, eles largam a esposa e saem com outra mulher. Então a mulher trai o marido e faz filho com o outro, né? E assim, eles fazem filho. Tem mulher deles, né? Não só deles, né? Todos os estados têm isso, né? Mas predominantemente desses retirantes que nós estamos nos referindo, eles fazem o quê? Filho um atrás do outro e com mulheres diferentes. Então tem mulher, inclusive, que tem um filho de cada homem. Essa é a realidade. É só você sair do seu conforto da sua casa aí e visitar os bairros de periferia, visitar a favela, e vocês vão ver a realidade. Essas pessoas procriam demais, fazem muito filho, entendeu? Então eles vêm para ficar, ficam aqui em São Paulo, não tem condições, faz filho pra caramba, não tem condições, continua reproduzindo mesmo sem condições.
aí vai fazendo um puxadinho aqui, aí faz outro puxadinho ali, aí traz um parente que está na merda lá no estado de origem deles, e vai fazendo isso, e vira uma bola de neve, vai aumentando, vai aumentando. Então eles são a maioria dos criminosos, tá? 95% dos crimes que são cometidos no estado de São Paulo são praticados por eles, né, por seus descendentes. Nas estatísticas policiais, os policiais dizem que pelo menos metade, 45% ou 55% flutua, tá? Dependendo da época, eles dão dados diferentes. Então, em torno de, vou falar assim, em torno de 50% dos crimes, eles dizem que são praticados por migrantes nordestinos, ou então migrantes de outros estados. E os restantes dos outros criminosos, eles dizem que são paulistas, mas na verdade, quando eles falam que são paulistas, eles estão se referindo a pessoas que nasceram no estado. Tá? Então, lembre-se daquele conceito que foi dito aqui. Tá? Que quem migra de outro estado e faz filho aqui, esses filhos são deles, não são paulistas. Mas nas estatísticas policiais, devido ao documento, né, na certidão de nascimento diz que nasceu numa cidade paulista, no RG consta que nasceu em alguma cidade paulista, então nas estatísticas policiais, nas estatísticas oficiais do governo, eles são chamados de paulistas, mas não são. Eles são descendentes de nordestinos, que isso deve ficar bem claro. Descendente de nordestino, descendente de mineiro, descendente de carioca, descendente de outros estados. Eles migram para cá, saem da pobreza e continuam na pobreza aqui. Só que a diferença é o seguinte, quando eles vêm para o estado de São Paulo, aqui os esquerdopatas que governam, né, nossas prefeituras, nossos estados, etc., eles dão um jeitinho de providenciar ajuda para esse pessoal migrante, porque esse pessoal migrante serve de curral eleitoral. E esses políticos sem vergonha, para ganhar o voto desse pessoal, reforça essa ideia, dizendo que foram os nordestinos que fizeram São Paulo, então eles se sentem todos lisonjeados, né? Ficam todos agradecidos, felizes, né? Ou seja, eles acham que estão morando no melhor estado porque foram eles que fizeram esse estado de São Paulo, que na verdade não foram eles que fizeram, como já foi dito, o nosso estado foi feito por paulistas. Paulistas quem que são? Mais uma vez eu vou repetir, foram os portugueses, os negros, os italianos, os japoneses, os espanhóis e todos os outros que foram citados. Estes são os paulistas. Assim como o Brasil, os outros estados do Brasil foram colonizados também. Tiveram a sua colonização particular, diferente do estado de São Paulo, tá? Tiveram suas diferenças regionais, né? Mas todos foram colonizados. Então a diferença é essa. Então os paulistas descendem dessa linhagem. Quem faz parte desse caldeirão cultural, desse caldeirão antropológico aqui que foi citado, faz parte dos paulistas. Quem veio de outros estados é dos outros estados. Tá? Não vamos misturar as coisas. Então, os nordestinos vieram para cá para trabalhar, em busca de empregos. Eles não vieram para fazer São Paulo. São Paulo já estava pronto. Se não estivesse pronto, não haveria empregos. Então eles não viriam para cá. Simples assim. Simples assim. Então esse papinho que foram eles que fizeram é mentira. Eles vieram trabalhar como pedreiro. Isso eles vieram mesmo, em grande quantidade, porque São Paulo necessitava de mão de obra e não havia mão de obra suficiente para atender a demanda. Por quê? Porque veio gente demais para morar aqui, né? E como vem muita gente, você precisa de mão de obra para atender a demanda. E como é que você vai atender a demanda desse jeito? Então você tem que trazer mão de obra. Então eles foram trazidos para cá para isso, para trabalhar. E como aqui tinha muita oferta de emprego oferecido pelos paulistas, não por eles, tá? Depois, com o crescimento da cidade, começou a vir empresas de tudo quanto é lugar do Brasil, aí eles começaram a oferecer emprego para os seus conterrâneos. Mas antes disso, não. Então, a estrutura já estava pronta, tá? Foram os paulistas que fizeram. Eles vieram muito tempo depois. Aí, com o crescimento da cidade, obviamente, né, o mercado vai crescendo, vai aumentando o número de pessoas, aumentando o número de consumidores, né? O número de empresas vai aumentando para atender a demanda, aquele ciclo vicioso que já foi mencionado. Então, obviamente, né, aí eles acham que São Paulo é grande por causa deles. Não, mas não é por causa deles especificamente. Poderia ser qualquer povo. Se viesse todos os paraguaios para São Paulo, ia crescer do mesmo jeito. Se viesse chinês para cá, ia crescer do mesmo jeito. Se viesse argentino para cá, ia crescer do mesmo jeito. Se viesse mais europeus para cá, em vez deles, né, que seria o ideal, né, porque aí reforçaria a nossa própria identidade, aí sim, né, reconhecer esses novos italianos, novos japoneses, né,
né, a reconhecer novos espanhóis e trazer mais gente que formou a nossa civilização paulista, aí sim seria bacana. Inclusive uma proposta muito boa. Né? Repatriar os nordestinos, devolver os brasileiros para o Brasil e trazer novos europeus para cá. Tá? E reforçar sim a nossa identidade cultural, a nossa identidade antropológica e formar de novo o povo paulista como era originalmente. Aí sim. Pois bem, então qualquer que seja o povo, se você aumenta a quantidade de pessoas, obviamente que a cidade vai aumentar. Então, mas não é porque é nordestino que a cidade aumentou, porque eles acreditam nisso, eles acham que cresceu por causa deles. Veja a mentalidade egoísta fechada que eles têm. Tá? Eles acham que São Paulo cresceu porque são eles que fizeram. Eles acreditam nisso, eles pensam exatamente assim. Eles pensam exatamente assim. Eles dizem, inclusive, que se fosse deixar apenas os paulistas, a cidade de São Paulo seria apenas um vilarejo. São Paulo continuará sendo apenas um estadozinho qualquer. Eles dizem exatamente isto. Vejam vocês, o absurdo. Depois, quando a gente fica puto, né? Aí não é preconceito nenhum, né? Porque quando eles falam essas coisas, aí é liberdade de expressão, tá? É liberdade de expressão. Quando eles falam as coisas que eles querem, é liberdade de expressão. Quando nós dizemos os fatos, tá? Não dizemos ofensa, dizemos fatos, tá? Apenas narramos as coisas como elas são. Quando nós narramos as coisas como elas são, eles ficam brabinhos. Eles acham que não vale, que é preconceito, que é discriminação, xenofobia. Então veja só. Então aí eles se valem dessa estratégia, né? Sacana, suja, sórdida da esquerda. E a esquerda se aproveita. Então por que houve tanta migração? Houve a migração por três motivos básicos, né, que nós catalogamos aqui. O primeiro motivo dessa migração é porque os políticos têm interesse em trazer eleitores para cá. Porque esse povo, nós sabemos, né, é ignorante, é simples. Não adianta falar que isso é preconceito. Não é, isso é fato. Eles são mesmo ignorantes. Eles vêm e votam nos políticos. É constante. A gente vê no interior de São Paulo políticos trazendo novos e novos nordestinos para a cidade. Para quê? Para votar neles. Porque os locais aqui sabem quem são as peças e não vão votar naqueles canalhas. Então eles trazem gente de fora, transferem o título de eleitor, promete mundos e fundos, né? Inclusive fazem conluios com empresários locais, né? Em troca de benefício assim, e para cumprir com a promessa, então os empresários locais dão vaga para essas pessoas, tanto que nos supermercados de certas cidades você não vê paulista. Os caixas e os repositores são todos retirantes, tá? Em vez de dar emprego para os paulistas locais, né? Então os paulistas locais acabam se mudando e indo para as cidades maiores, por quê? Porque nessas cidades pequenas não tem vaga para eles, porque os migrantes ocupam. Por quê? Porque esses empreendedores, esses empresários sacana, em conluio com esses políticos, trazem essas pessoas para cá. É assim que funciona. Na capital, a mesma coisa. E não apenas políticos paulistas fazem isso, não. Inclusive paulistas, paulistas não, eu digo, inclusive migrantes, né, que se acham paulistas, né, que eles dizem que são paulistas, mas na verdade não são. Então eles trazem migrantes dos estados de origem deles para votar neles também, prometendo mundos e fundos, como acontece, por exemplo, na cidade de Guarujá, que antigamente era chamada de a Pérola do Atlântico. Hoje em dia virou esgoto do Atlântico. Quantidade de marginal, de bandido, de gente feia que está lá, aquilo virou um verdadeiro favelão. 45% dos habitantes da cidade do Guarujá são desfavelados. Essa que é a realidade. Vejam vocês. E quem que estragou aquilo lá tudo? Quem que vai lá na praia sujar toda a praia e ficar ouvindo som nas alturas no último volume? Quem que gosta de ouvir som no último volume? Exatamente esse povo retirante. Então o nosso litoral tá triste, né? Guarujá, Bertioga, Santos, São Vicente principalmente, né? São Vicente e tal, Praia Grande, Manguaguá. Então, até Bertioga ali, pessoal, a situação está crítica. Agora estão migrando para outros municípios também. Então, eles estão infestando todo o nosso estado. Então, nossa proposta, nosso movimento Estado Livre é esta. Depois que separar São Paulo do Brasil, é repatriar todo esse povo e devolver eles para a terra deles, porque eles vêm para estragar o nosso estado. Eles não vêm para construir. Eles vêm para fazer favela. Aí o governo, as prefeituras de nossas cidades e o governo do estado fazem programas habitacionais para quê? Gastar os nossos recursos para ficar dando casa para esse pessoal.
Quer dizer, por que não repatria esse povo e vai investir dinheiro lá? Por que o governo federal não investe dinheiro lá? Por que o governo federal não faz com que desenvolva o comércio lá e desenvolva a economia lá para que eles fiquem nas cidades de origem deles? Eles não fazem, entendeu? Os repasses do governo, o governo federal retira do estado de São Paulo 92% das suas riquezas. Tudo que São Paulo arrecada de impostos, o governo federal fica com 92% e repassa apenas 8%. É o estado que menos recebe, é o que mais arrecada e o que menos recebe. Os estados do Nordeste são os que mais recebem, tá? E os que menos investem na sua cidade. Onde vai esse dinheiro? Onde vai esse dinheiro? E aí os nordestinos vêm dizer que são os políticos paulistas que sustentam a elite nordestina que prejudica o Nordeste e que rouba o dinheiro do Nordeste para enriquecer São Paulo. Veja a mentalidade podre desse povo. Olha só que ponto que chega. Olha o esquerdinho. Depois eles vêm repetir aquele discursinho da República do Café com Leite, do tempo do Café com Leite. Café com Leite, para quem não sabe, é uma alusão a São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era produtor de café e Minas Gerais é produtor de leite, né? E se concentrava a maior parte do rebanho. E o café e o leite, então, República do Café com Leite, que era o que? Era a época em que, no começo da República Brasileira, os presidentes eram geralmente paulistas e mineiros, né, que se alternavam no poder. Então eles chamaram isso aí de tempo da República da Política do Café com Leite. Que eles diziam que os presidentes dessa época apenas governavam para o benefício dos seus próprios estados e não em benefício do Brasil. Eles dizem isso. Então eles acreditam que nessa época a elite paulista se firmou e de lá para cá São Paulo vem explorando o Brasil. Eles acreditam e afirmam essas coisas até hoje. Até hoje. E os políticos, ano após ano, repetem essa mesma ladainha, né? Que foram os nordestinos que fizeram São Paulo e tal. E eles dizendo que eles são pobres porque São Paulo explora eles. E que nós sabemos que é o contrário. É a elite nordestina que manda no Brasil. Tá? É só você ver no Congresso Nacional, a maioria dos políticos são todos o quê? Do Norte e Nordeste e de Minas, né? E eles que mandam no Congresso Nacional. Tá? São Paulo não tem peso. Apesar de ter 70 cadeiras no Congresso devido à sua população, mas 70 cadeiras contra os outros deputados não é nada. São Paulo não tem peso. Inclusive, dessas 70 cadeiras, grande parte é feita por esquerdistas. E muita gente que nem paulista é gente imigrante que veio de outros estados e se elegeram por São Paulo. Tá? Não são paulistas. E que sentido tem essa suposta elite paulista formar o Congresso Nacional daquela maneira que eles acreditam, né, que São Paulo manda, né, no Brasil? Então, que sentido tem arrecadar 92% dos nossos impostos, ficar com 92% para a federação e repassar mais para o Nordeste, né, e o Nordeste investe menos e São Paulo fica no prejuízo? Que sentido tem isso? São Paulo é o que mais arrecada porque é o que mais produz. Eles acreditam, os nordestinos acreditam que São Paulo tira os impostos deles e aplica em São Paulo. E São Paulo cresce e fica rico por causa disso. Mentira, é o inverso. São Paulo que é o mais sugado, é o mais roubado de todos. 92% dos impostos retirados do estado de São Paulo fica com o governo federal. Apenas 8% é devolvido. E quando falta recursos, e o governo do estado e as prefeituras, os municípios necessitam de recursos, que é recursos nossos, que nós temos direito, o governo federal o que ele faz? Ele não repassa esses recursos. Ele empresta. Ele passa esse dinheiro a título de empréstimo. Ou seja, aí os paulistas são obrigados a pagar. E se não pagar, fica devendo. Aí eles aplicam juros. Aí os nordestinos repetem, né, enche a boca para falar que São Paulo é o estado que mais deve. Enche a boca para falar. Segundo o governo federal, São Paulo deve mais ou menos aproximadamente 250 bilhões de reais. Sendo que no ano de 2015 arrecadou 492 bilhões de reais. E esse ano de 2016 que passou, é aproximadamente esse mesmo valor, um pouquinho mais. Ou seja, São Paulo arrecada muito dinheiro. Se você abater então o que está devendo, quitou a dívida.
Não deve absolutamente nada e ainda o governo federal fica no positivo, né? Com mais da metade dos recursos, praticamente. O estado de São Paulo, como é fato, a gente vê isso aí na internet, é só pesquisar, é o estado que mais produz e é o que mais é roubado. Todos os nossos recursos são removidos do estado de São Paulo e levados para o governo federal. E vai para aquele antro de corrupção. E lá eles distribuem esse dinheiro na corrupção, evidentemente, e aquilo que é repassado para o Nordeste também, depois lá no estado deles é roubado da mesma forma. Porque os coroné, como eles chamam, né? Os coroné desviam esses recursos e não deixam chegar para a população. Tem escola lá que não tem merenda, tem escola lá que não tem material escolar, as carteiras são precárias, né? As escolas são precárias, tanto no Norte como no Nordeste. E aí eles vêm falar mal das escolas do estado de São Paulo que teve uma época que teve um desvio de merenda escolar, né? Sendo que lá o que mais falta é merenda, né? Só que essas coisas aí que acontecem em São Paulo acontecem em todos os lugares, porque o país inteiro está governado por bandidos, por corruptos, por esquerdopatas. Eles fazem todos esses esquemas de desvio e todos os lugares são prejudicados. Só que essas merendas do estado de São Paulo que foram roubadas aí, que foram desviadas, é mínimo, é pouco, mas a imprensa pega esse pouco aí e alardeia de tal forma que faz parecer que o estado inteiro está sendo roubado e desviado, etc. Coisa que não é. Então eles exageram para caramba. Então tudo que é notícia em São Paulo eles exageram tremendamente. Como aconteceu, por exemplo, na época da estiagem, que o sistema da Cantareira, né, teve uma baixa no nível da água e teve racionamento. Não houve falta de água, houve racionamento na capital e em algumas cidades da região metropolitana devido a isso, devido à falta de chuvas. Aquilo foi feito um terrorismo, né? E os outros estados, né, inclusive os próprios nordestinos, tirando sarro dos paulistas, né? Achando graça, fazendo piada na internet, postando vídeo, inclusive. É só pesquisar no YouTube que é possível ver isso. Então eles são assim. Esse pessoal eles têm uma mentalidade odiosa, nojenta. É assim que eles veem o estado de São Paulo, né? Como uma verdadeira praga. Quando a economia paulista dá uma queda, né, eles dizem que São Paulo está afundando o Brasil, que São Paulo é um atraso para o Brasil, sendo que é o estado que mais arrecada e que mais produz. Então a analogia que nós fazemos é o seguinte: vamos imaginar que você tem uma localidade aqui com 100 empresas, 100, 100, 100 empresas. Aí você tem uma localidade com 10 empresas. Essa localidade que tem 100, digamos que 10 empresas saíram. Então ficou 90, ok? Então teve uma queda de 10%. E essa localidade aqui que tinha 10 empresas, 5 foram para lá. Ficou com 15. Então teve um aumento de 50%. Então vamos analisar São Paulo com o Nordeste mais ou menos assim. Então eles arrotam superioridade, dizendo: olha aqui, o Nordeste é o que mais cresce no Brasil, 50% de aumento nas empresas aqui. Esse aqui é só um exemplo para vocês entenderem o raciocínio deles, tá? Esses números são fictícios apenas para ilustrar. Então eles ficam todos contentinhos e dizem assim: ó, São Paulo é o atraso do Brasil, São Paulo está caindo, São Paulo está afundando, etc. Eles falam exatamente assim. É só vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver. Fazem até revistas, postagens, né? Com o Brasil, um mapa brasileiro boiando na água e uma corda pendurada, né? Uma âncora pendurada, e São Paulo é a âncora lá no fundo, assim, segurando o Brasil. Quer dizer, é justamente o inverso, né? Porque mesmo com a queda da economia paulista, mesmo assim São Paulo continua produzindo. Mesmo com a queda, continua superior a eles, né? Mas eles não reconhecem isso. E tanto que agora nas reportagens recentes vocês veem, é só pesquisar, a região Nordeste é a que mais sofre com desemprego. Então cadê a porcaria do crescimento que eles falam? Então eles não investem. Essa que é a grande realidade. Então os políticos nordestinos é que prejudicam o próprio Nordeste. Eles dizem que são os paulistas que sustentam a elite nordestina que prejudica o Nordeste. Mentira. Sendo que esses políticos nordestinos é que mandam no Congresso Nacional, que mandam na política nacional, tá? Que são parte de toda essa esquerda sacana, tá? Que inclusive tem muito paulista sacana envolvido e obediente a essa elite nordestina, inclusive.
Tanto que saiu uma reportagem no jornal Folha de São Paulo, onde o Alckmin aparecia e a notícia era assim: Alckmin acena para o Nordeste. É só vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão ver. Ou seja, acena para o Nordeste significa o seguinte: está pedindo a benção dos coroné. Manja os coroné? Então, é assim, para o brasileiro de qualquer outro estado conseguir se eleger, tem que pedir a benção dos coroné, das famílias oligarcas daquela região. Se não agradar aquelas famílias oligarcas, não consegue se eleger. Tanto que todos esses políticos aí, você pode reparar, todas as fotos de campanha, você vê lá que o Fernando Henrique Cardoso vestiu o chapéuzinho de cangaceiro, de nordestino, né? O Alckmin fez isso, o Serra fez isso, né? A Dilma. E todo e qualquer político vai fazer isso. O Aécio fez isso, todos eles fazem isso. Para quê? Para agradar, não só os eleitores, né? Mas, enfim. Mas essa é a conjuntura, essa é a situação. Então, quer dizer, o Brasil inteiro sacaneia São Paulo, os nordestinos vêm para o estado de São Paulo, né? Vêm atrás de emprego que eles não têm na terra deles, enchem nossas cidades de favelas, de criminalidade, né? Inclusive a Cracolândia, que o pessoal dos outros estados vive tirando sarro, né? Falando que Paulista tem Cracolândia, que São Paulo só tem Cracolândia, só tem lixo, etc. Só que eles não reconhecem que esse povinho aqui, que faz essas coisas, vieram lá dos estados deles. Vem inclusive de Minas também, que tem muito mineiro que vem para o estado de São Paulo morar em favela. Só que isso ninguém fala. Né? Mineiro tira sarro de paulista, goiano tira sarro de paulista, gaúcho tira sarro de paulista, paranaense tira sarro de paulista, catarinense tira sarro de paulista, carioca, né? Fluminense tira sarro de paulista, matogrossense tira sarro, quer dizer, todo mundo fala mal do estado de São Paulo, né? Só que não vê a merda que existe no estado deles. Só que estas merdas que acontecem no nosso estado é feita por quem? Por migrantes nordestinos, sobretudo. Que enchem nossas cadeias, né? Nossas penitenciárias, nossas cadeias, nossos presídios, né? Todas superlotadas. Superlotadas por quem? Por gente deles, por migrantes. Então essa é a obra que os migrantes fazem no estado de São Paulo. Tá? Eles incham nossa cidade de gente, enche de favela, enche de bairros pobres de periferia, mal construídos, né? Tudo feio, aquela paisagem horrível, deprimente, tudo pichado. Eles vêm picho, é só vocês procurar na internet lá que vocês vão ver a cara dos pichadores. A maioria deles é tudo descendente nordestino. Então eles fazem tudo isso no estado de São Paulo. Picham, eles roubam, eles traficam. A maioria dos traficantes é composta por essa gente. Entende? Essas torcidas organizadas aí, violentas, então a maioria é tudo gente deles. É só você ver. Por exemplo, no caso do PCC, agora eu estou lembrando, do PCC, o pessoal fica tirando sarro, né, que em São Paulo tem o PCC, que os paulistas são criminosos, são vagabundos, bando de filho da puta, mas na verdade esses bandidos do PCC, essa facção é formada por quê? Por detentos que vêm do Nordeste. Inclusive o Marcola, o fundador do PCC, ele é um cara que descende de pai boliviano e mamãe nordestina. Só que isso ninguém fala. Né? O 02 do PCC é um cara chamado Baiano. E não é baiano de apelido, é baiano de fato. Tá? Outra coisa, um tempo atrás aí noticiou que saiu no noticiário que bandidos paulistas foram praticar crime em Minas Gerais. Então eles gostam de denominar, né? Quando um criminoso sai do estado de São Paulo e pratica crime no outro estado, eles dizem bandido paulista. Agora, quando é um criminoso que sai lá do Nordeste e vem praticar crime em São Paulo, não, ele é apenas um bandido. Só que esse bandido paulista, entre aspas, que foi praticar crime em Minas Gerais, não eram paulistas, eles eram nordestinos. Só que como eles migraram para cá, moraram aqui, depois foram praticar crime no outro estado, eles denominam que são paulistas. Veja só a sacanagem. Então a imprensa também é filha da puta. Então, inclusive isso. Então tudo que é feito para pichar, para manchar a reputação do estado de São Paulo, essa imprensa filha da puta faz. Tá? E os nordestinos repetem essas mesmas coisas. Tá? E essa que é a grande realidade. Então,
não foram os nordestinos que fizeram São Paulo. Eles fizeram favelas, eles fizeram bairros pobres de periferia, encheram de criminalidade, de gente feia, porque é verdade, né? Isso não é preconceito, isso é um fato. Eles são pessoas feias, a maioria deles é gente feia. A não ser aqueles que descendem de famílias tradicionais de classe média alta da oligarquia lá do Nordeste, daquelas famílias que não se misturaram com o povão, né, que descende mesmo daquelas famílias portuguesas, como o próprio o João Dória, o prefeito da cidade. Você olha para o João Dória e você não diz que ele é nordestino. Na verdade, ele nasceu na nossa capital, mas o pai dele era baiano. Só que era um baiano que descendia de família de portugueses, né? Família tradicional. Eu acho que é de português, se eu não me engano, né? Posso estar equivocado, mas não importa. Vocês entenderam o raciocínio. Então, por que que os nordestinos são feios? Porque os portugueses e outros imigrantes europeus, quando migraram para lá, eles se misturaram com os índios, com aquelas tribos que predominavam naquela região. E aqueles índios daquela região são feios. Se você pegar as fotos dos índios do litoral paulista, por exemplo, que é onde restou os índios paulistas, você vê a cara dos índios como é diferente. Como eles são mais bonitos. E tem uma região do estado de São Paulo, lá no Vale do Ribeira, que os paulistas ali são feios, parecem nordestinos. Por que que isso acontece? Porque aqueles índios que estavam, né, que predominavam naquela região do estado de São Paulo, eram semelhantes àquelas tribos do Nordeste. Então aí você entende por que da feiura, né? Então é devido a essa mistura com os índios daquela região. Isso aí é um fato, isso é uma constatação, isso não é um preconceito, tá? Isso aqui é só para você entender. Então fica claro, então, a nossa objeção a essa afirmação suja, sacana desse povo aí, que eles gostam de denegrir o estado de São Paulo, dizer que São Paulo só existe graças a eles, que São Paulo só cresceu graças a eles, e que se não fosse eles, São Paulo nunca existiria, não seria o que é, tudo papo furado. Porque se não fosse eles que viessem migrar para cá, em grande quantidade, seriam outros povos. Ou então os próprios paulistas iam crescer e iam fazer isso de qualquer maneira. Pode ser chinês, japonês, italiano, argentino, paraguaio, chileno, francês, alemão, quem for. Se aumenta o número de pessoas, aumenta a produção. E se aumenta a produção, aumenta o número do PIB. E assim por diante. Então o país vai arrecadar mais, evidentemente. Por que a China é a maior economia do mundo? Porque houve investimento e porque lá tem população pra caramba. Então se tem população pra caramba, vai produzir bastante, evidentemente. Então a quantidade de dinheiro que é arrecadado se deve também à quantidade da população. Então não importa qual é a população, o que importa é a quantidade. Tá? E às vezes nem mesmo quantidade, porque tem países que são super populosos aí e que a produção é baixíssima. Tá? Então isso não tem muita relação. O PIB não tem relação com a quantidade de população. Mas pode crescer muito devido à quantidade de gente. Tá? Agora, a superpopulação paulista na região metropolitana e na capital se deveu à grande imigração. Então eles dizem que São Paulo é grande graças a ele. Então, em certo aspecto, sim. Grande no sentido de grande quantidade de pessoas. Mas grande quantidade de pessoas não quer dizer qualidade. Tá? Porque, como nós já dissemos aqui, a estrutura foi feita pelo povo paulista e não por eles. Eles não vieram de lá trazendo dinheiro, trazendo empresas para investir, para fazer crescer. Nada disso. Eles vieram atrás de empregos. Só. Vieram com uma mão na frente e outra atrás. Vieram em pau de arara, vieram com a mala e cuia, e vieram morar aqui e fazer a vida aqui. Porque aqui é que tinha todas as coisas. E lá não. Então vamos parar com essa palhaçada de que foram eles que fizeram São Paulo, que não foi. Tá? Eu falei aqui de vários assuntos, misturei tudo, porque eram várias coisas que eu gostaria de colocar que são necessárias serem ditas. Tá? E tem que acabar esse papinho furado que foram eles que fizeram São Paulo. São Paulo já existia muito tempo antes deles virem para cá. Eles só vieram atrás de emprego. Tá? Eles vieram atrás de emprego. Somente isso. Se não fossem os paulistas dar emprego para eles, eles não viriam. E não iriam trabalhar. Tá? O que eles fizeram foi trabalhar como pedreiro em prédios, né, em construções. Por quê? Porque era necessário atender a demanda. Porque a população aumentou. E para atender a demanda tem que ter mão de obra. E como é que vai conseguir mão de obra de uma hora para outra? Então eles têm que trazer gente de fora. Trazendo gente de fora, aumenta a população, que por sua vez gera todo aquele ciclo novamente. Então isso aí eu acho que já ficou bem cansativo, já ficou bem esclarecido.
Então, a nossa colocação é a seguinte: nós desejamos separar o estado de São Paulo, sim, e devolver todo esse pessoal para as suas terras de origem e restaurar a identidade antropológica e cultural do estado de São Paulo. Tá? Devolver os brasileiros para os seus estados de origem, todas as favelas devem ser derrubadas, todos os bairros pobres e feios e pichados e tortos e defeituosos de periferia devem ser todos demolidos, derrubados. Todas essas áreas devem ser reflorestadas e aquelas áreas que não forem reflorestadas deverão ser construídas bairros novos, bairros bonitos, né? Modificar toda a estrutura do estado de São Paulo, modificar a arquitetura das nossas cidades, como era no início da capital, quando havia apenas paulistas, que a capital tinha aspectos que lembrava as capitais europeias. Sim, São Paulo parecia capital europeia. É só vocês pegarem as fotos antigas, entrar nas páginas de paulistas que colocam fotos de São Paulo antiga que vocês vão ver. São Paulo tinha aspecto europeu. Estou falando da capital. No interior também. Quando as cidades do interior também começaram, também tinha aspectos bonitos. Porque o próprio povo local paulista é que fazia as cidades, evidentemente. Né? Os italianos, os espanhóis, os portugueses, os negros, os japoneses e assim por diante. Então o nosso povo de origem que formou o estado de São Paulo é que fez o estado. Depois é que os retirantes nordestinos que vieram para cá para fuder com tudo. Então a verdade é essa, e ela tem que ser dita. Isso não tem nada a ver com preconceito, tem a ver com fato. Isso é uma realidade, tudo o que foi dito aqui. É uma realidade e ela tem que ser dita sim. Se tiver gente incomodada, irritada aí, esquerdista, burro, ignorante, que quer nos chamar de fascista, racista, nazista, xenofóbico, pode xingar à vontade. O fato é este. E a verdade tem que ser dita sim. Então, se incomodou, lamento, mas é preciso esclarecer os fatos. Tá? Não cabe adjetivo de xenofóbico, porque por enquanto todo mundo faz parte do mesmo país. Então não é outra nacionalidade. Todos fazem parte do mesmo país, temos toda a mesma nacionalidade, então não é xenofobia. Não é racismo, porque nordestino não é raça. Porque assim como tem branco lá, tem branco aqui. Assim como tem negro lá, tem negro aqui. E como tem todas as misturas lá, tem todas as misturas aqui também. Então, portanto, não é racismo. Tá? Não é intolerância, porque e se fosse intolerância, eles não viriam para cá, tá? Seriam expulsos. Tá? Então, São Paulo é o estado mais tolerante que existe. Inclusive, tem matéria na revista, se eu não me engano, Exame, que tem uma publicação dizendo que os estados do Nordeste são os mais intolerantes contra os imigrantes. Pesquisem lá, contra refugiados. Pesquisem na internet. Os nordestinos são os mais intolerantes, são os menos receptivos aos refugiados. Pode reparar que os estados que mais recebem refugiados é São Paulo e os estados do Sul. Tá? Agora no Nordeste ninguém vai para lá. Até porque não tem infraestrutura para receber todo mundo. Mas mesmo naquelas cidades maiores, onde tem a estrutura, que são as capitais, mesmo lá eles não recebem. Os próprios políticos nordestinos não deixam. Quando houve aquela imigração de haitianos para o Brasil, eles foram para a capital do Acre, Rio Branco. O que fez o prefeito do Acre, o marido da Marina Silva, filiado ao PT? Mandou tudo para São Paulo. Agora imagina o inverso. Se eles vêm para São Paulo e o prefeito de São Paulo manda para outros lugares. Aí pronto, aí paulista não presta, paulista é racista. Agora eu pergunto, por que aquele filho da puta do Acre lá não é racista? Por que ele não é xenofóbico? Tá entendendo? Aí os canais vão justificar dizendo assim, porque a cidade do Acre, lá o Rio Branco, não tem infraestrutura. Então a desculpa deles é sempre essa. Então eles sempre dão um jeitinho para desculpar as canalices deles. A verdade é essa, gente. Não adianta encobrir. Vamos ser sinceros. Vamos parar de hipocrisia. Parar com essa mordaça politicamente correta. Não podemos ser igual a esses vagabundos, esses canalhas, filho da puta, né? Vamos falar português, claro, né? Esse bando de gente nojenta do MSPI, do SPL e do MRSP. Todos são iguaizinhos, igualmente lixos. Todos eles. Todos eles mentem. Tá? E eles reforçam todos esses conceitos que nós combatemos aqui nesse vídeo.
Então, eles são exatamente isso. Então, eles acham que, adotando a estratégia politicamente correta, eles vão amortecer os ódios dos outros estados. Então, eles vão contribuir para o separatismo. Mentira! Quanto mais você lambe, mais porrada leva. A verdade tem que ser assim, tem que ser às claras, tem que dizer como é. Fazer o combate cultural, como está sendo feito aqui. Nós estamos combatendo essa mentalidade nociva, perversa, cretina, tá? Que menospreza os paulistas, trata os paulistas como lixo, como se nós não soubéssemos fazer porra nenhuma, como se fosse um bando de bosta, e que se não fosse eles, São Paulo não existiria. Isso é uma mentira, é justamente o inverso. Eles dizem que foram os paulistas que roubam o Brasil. Mentira, nós é que somos roubados. Eles dizem que foram que fizeram São Paulo, fizeram porra nenhuma. Tá? Eles ficam brabinhos quando nós mostramos os fatos, mas a realidade é que eles são os favelados, eles são os criminosos, embora venha gente deles que seja honesta, que seja correta, que vem para trabalhar honestamente, etc. Mas a maioria não é assim. A maioria é sem vergonha, é traficante, é funkeiro, é maloqueiro, só vem para aprontar, tá? Vem para as escolas paulistas para depredar a escola, quebrar carteira, falta, usa droga na escola, entendeu? E só apronta. Né? Joga um lixo em tudo quanto é lugar. Só você ver os bairros de predominância nordestina em qualquer cidade, é lixo para todo lado. Terreno baldio, eles invadem terreno, joga lixo nos córregos. Né? Teve uma época, há vários anos atrás, aí no estado de São Paulo, que tinha enchentes, porque os bueiros viviam cheios de lixo. Aí o prefeito falava que parte da enchente era causada não por causa da falta de estrutura, porque a prefeitura não fazia a sua parte, mas porque também a população não colaborava, e é uma verdade. E quando você vai ver essas regiões, você verifica que de fato é predominância nordestina, tá? E os seus descendentes, que no nosso ponto de vista aqui do nosso movimento, eles não são paulistas de maneira alguma, tá? Pode ser para o Brasil, para as leis atuais, que considera que a pessoa adquire o gentílico da cidade ou do estado onde ele nasceu. Então, se o cara nasceu no estado de Minas Gerais, ele é chamado de mineiro. Se ele nasceu no estado de São Paulo, ele é chamado de paulista. Se ele nasceu no Rio Grande do Sul, ele é chamado de rio-grandense ou gaúcho. E assim por diante. No nosso ponto de vista, do nosso estado, do nosso movimento Estado Livre Paulista, paulista é quem descende de paulista. Aquela formação histórica que nós já nos referimos aqui, que nós não vamos repetir, tá? Não precisamos citar novamente. Quem vem de outro estado, para nós, é de outro estado, ponto. Se você concorda ou não, é um problema seu. O nosso ponto de vista é esse. E é isso que nós queremos fazer no estado de São Paulo. Queremos separar o estado para isso, para parar de pagar imposto para o Brasil, para ser independente, para que as nossas riquezas continuem aqui e sejam investidas aqui, e que os brasileiros votem por estados deles, tá? E vamos fazer uma verdadeira limpeza, uma verdadeira faxina no nosso estado. Toda essa massa carcerária, todos esses bandidos vão voltar para a terra deles, vamos esvaziar os presídios, muitos vão ser demolidos porque não haverá necessidade deles. Todas as favelas, bairros pobres e feios de periferia serão demolidos, porque não haverá mais essa gente aqui, né, que eles serão repatriados. Então vamos limpar nossas cidades, embelezá-las, dar arquitetura europeia para nossas cidades, dar aqueles ares de cidades europeias como eram antigamente, tá? E vamos embelezar nossas cidades e purificar nossa população. Tirar esse povo que vem nos encher o saco, tá? E se precisar de mão de obra, nós vamos trazer de europeus para cá, porque lá falta emprego e está sendo invadido por muçulmano. Então é bom que, já que eles estão insatisfeitos, eles podem vir para São Paulo, morar aqui, e pode ser inclusive declarado cidadão paulista. Porque no meu ponto de vista, se foram os italianos, se foram os japoneses, se foram os espanhóis, os portugueses que fizeram o estado de São Paulo, né, e os negros que aqui estão, que fizeram o estado de São Paulo, então essas pessoas que migraram para São Paulo e fizeram o nosso estado podem então ser trazidas aqui novamente para reforçar a nossa cultura, a nossa identidade. Porque é deles que veio a nossa antropologia, que veio a nossa cultura, a nossa identidade. Então eu vejo isso como algo positivo, que será feito no nosso estado se nós conseguirmos essa independência. Convido a vocês que ouviram esse áudio, desculpe que ficou longo, mas era necessário dizer tudo isso. E se vocês quiserem entender como fazer para separar o estado de São Paulo,
tem áudio nosso disponível aqui no nosso canal. Deem uma olhada nos outros vídeos, ouçam, compartilhem e estimule outros paulistas. Se você concordou com o que nós dissemos aqui, então você é uma pessoa bem-vinda ao nosso movimento. Então queremos que você consiga divulgar isso para outros paulistas que pensam mais ou menos igual e atraiam eles para o nosso movimento. E vamos juntos combater esses 3 grupos canalhas, o SPL, o MRSP e o MSPI, porque eles defendem os interesses dos outros e não os interesses dos paulistas. Eles querem declarar como paulistas todos os que migraram do Nordeste para cá, todos os que migraram do Rio Grande do Rio de Janeiro para cá, todos os que migraram de Minas Gerais para cá, todos os que vieram dos outros estados para cá, eles querem declarar como paulista. Isso é um absurdo, isso é inadmissível, nós não aceitamos e nós queremos que São Paulo seja separado para se tornar o estado, ou melhor, o país dos paulistas, o nosso país. Tá? Por isso que chama São Paulo. São Paulo, paulistas. Paulistas, São Paulo. Ok? Então não é de mineiro, nem de nordestino, nem de carioca. Tá? Eles que voltem para os estados deles e São Paulo é nosso. Queremos devolver São Paulo aos verdadeiros donos, que são os paulistas. Essa é a nossa verdadeira intenção. E com o repatriamento deles, muitas das empresas que vão sobrar aqui podem muito bem ir junto e investir lá na terra deles, certo? Para poder ter progresso, porque é lá que precisa. São Paulo já está cheio de gente, não cabe mais, tá? Está sufocante, as nossas cidades estão saturadas já. Tanto que eles estão saindo da região metropolitana, das outras cidades maiores, e estão invadindo as cidades pequenas, para tumultuar, para estragar. Só quem teve o seu bairro invadido por essa gente é que sabe o que eu estou falando aqui. Quem vive lá no seu palacete acarpetado, num ar-condicionado, num condomínio de alto padrão, que não é afetado por isso, não sente, não está nem aí. Mas quem é paulista, cidadão simples, comum, como eu, que narro esse áudio aqui, e que teve o seu bairro invadido, é que sabe a dor de uma saudade, né? Para dizer uma expressão que se usa por aí. Então é isso. Então, só quem sofre os males dessa migração é que sente na pele e sabe o mal que isso causa, tá? Você sai da cidade de origem sua, porque foi invadida, você vai para um bairro mais distante, é invadido também, você sai, vai para outra cidade, mesmo problema, você sai dessa cidade, você vai para outra, mesmo problema, é som alto, é bagunça, é criminalidade, ou seja, tudo causado por essas pessoas. E aí quando nós reclamamos de tudo isso, vem um babaca desses movimentos separatistas, entre aspas, desse bando de canalha, criticar a gente dizendo que nós somos um empecilho, nós estamos atrapalhando a causa separatista. Mentira! Nós não estamos atrapalhando coisa nenhuma. Até porque esse método que eles estão utilizando aí, de tentar fazer o plebiscito, não é válido. Não existe isso aí. Tanto que vocês têm um áudio aqui que explica isso. Tá? Um áudio longo também, de 1 hora, que deixa bem claro por que não será possível fazer plebiscito no estado de São Paulo. Eles chamam de lunático todo mundo que discorda deles. Eles chamam de Rivotril, inclusive. Rivotril, para quem não sabe, é aquele remédio para pessoas com problemas psiquiátricos, né? Remédio forte, controlado, tarja preta, que é usado para dar uma segurada na loucura do indivíduo, né? Então eles querem dizer que o cara está surtando, que o cara é maluco, que o cara é retardado e assim por diante. Eles chamam de lunático qualquer um que discorda deles. É um bando de filho da puta na realidade. Então vamos falar o português claro, vamos parar de hipocrisia. Preconceito é o caralho. Vamos falar o português claro. Preconceito é o caralho. Tá? Não tem nada de preconceito, não tem nada de xenofobia, não tem nada de racismo, isso não existe. Isso é uma queixa legítima. Nós estamos reclamando e reivindicando nossos direitos legítimos. As nossas cidades foram invadidas por essa gente que vem para degradar. A maioria vem para encher o saco. Não vem para fazer progresso porra nenhuma. Essa é a grande realidade. Quando você vê as passeatas dos esquerdopatas lá, dos militantes mortadela do PT, da CUT, etc., você olha na força dos caras lá, a maioria deles é gente de lá. É tudo de lá, você não vê paulista. Nessa última festa que teve aí da comemoração da cidade de São Paulo, que teve aquele bolo de 400 e tantos metros lá, com a mesma metragem da quantidade de anos da cidade,
Não houve aquele vandalismo que houve naquelas outras vezes, né? O povo foi mais educado dessa vez. Por quê? Porque houve orientação. Mas se vocês pegarem imagens no YouTube de anos anteriores, de décadas passadas, vocês vão ver que quando é dado a autorização para o povo pegar o bolo, o povo avança como animal para cima do bolo lá e, né, é a coisa mais horrível, a cena mais feia, né? E quando você vai ver a força daquelas pessoas, você vê de onde que é, qual é a origem. Então você não vê paulista ali. Então tudo que é coisa errada, tudo que é coisa feia, a maioria das coisas horríveis que acontecem no estado de São Paulo é praticado por esse povo aí. Só que quando nós fazemos essas constatações, aparece promotor de justiça, filha da puta, delegado federal, filho da puta, delegado de polícia civil, filho da puta, policial militar, filho da puta, juiz, juíza, filho da puta, desembargador, desembargadora, filho da puta, político, filho da puta, jornalista, filho da puta, tá? Dizendo um monte de merda, atacando a gente, dizendo que isso é proibido, que isso é crime, que isso é preconceito, que isso é xenofobia, que isso é discurso de ódio, que não sei o quê. Toda aquela manipulação esquerdista que nós já falamos aqui, que é uma manipulação que é feita em todos os sentidos, né? Que nós já sabemos, quem usa a internet para se informar sabe, que eles jogam homossexuais contra heterossexuais, mulheres contra homens, negros contra brancos, né? Empregados contra patrões, norte contra sul e assim por diante. Eles criam vários pontos de atrito na sociedade, né? Grupos antagônicos, e manipulam isso daí com peças de xadrez, vão manipulando para o seu objetivo político, que é dividir para conquistar. Então eles dividem a população em várias classes para ficar lutando uma contra as outras, e explorando e sempre atacando aquela que eles querem destruir, né? Como no caso o estado de São Paulo está subjugado por essa cultura esquerdopata, e tudo que você fala, você é xingado de racista, fascista, xenofóbico, etc, e tudo aquelas coisas todas que nós já falamos aqui. Então os paulistas ficam com medo, ficam com vergonha e não assumem a sua verdadeira posição. O nosso movimento é uma contraposição, é uma luta, tá? É uma insurreição contra essa cultura maligna que se instalou no nosso estado e no Brasil, e nós queremos combatê-la, tá? E esse vídeo é exatamente isso, é um combate cultural contra toda essa patifaria, contra toda essa safadeza que são praticadas contra nós paulistas. Então nós devemos lutar contra isso, sim, não tem que ter medo não, e a verdade tem que ser dita, sim. Isso que foi dito nesse áudio é uma realidade, isso existe, isso é fato e tem que ser dito, tá? E vou repetir, preconceito é o caralho, xenofobia é o caralho, tá? Não tem xenofobia nenhuma aqui. Isso aqui é um combate, tá? É uma exposição contra essa putaria que fazem com o nosso estado. Isso é um desabafo, inclusive, tá? Tem que ser dito, tem que ser desmascarado, e os paulistas têm que começar a dizer isso com mais frequência. O povo tem que acostumar os seus ouvidinhos com a verdade, tem que parar de mimimi, e essa esquerdopatia tem que ser combatida, sim, tá? Esse marxismo cultural tem que ser combatido, sim, e os paulistas têm que se libertar, tá? E nós temos que combater esses três grupos rivais aí, porque eles atrapalham, eles é que atrapalham o separatismo, porque eles iludem as pessoas com essa ideia de plebiscito, que nunca vai existir, tá? O Brasil nunca vai permitir. A única forma possível de separar São Paulo é por penetração política, controle da política paulista, construir um exército e a partir daí separar o estado de São Paulo. É a única maneira real, eu disse real, de separar o nosso estado. O resto é conversa fiada, porque separatismo por meio de plebiscitário não vai haver, porque a legislação do Brasil não permite. O Brasil nunca vai conceder, e para conceder precisa de pressão da ONU, e a ONU só funciona por lobby, certo? Então, ouça o áudio, tem disponível no nosso canal, e vocês vão entender direitinho como é que essas coisas funcionam. Então, fica aqui nosso recado. Obrigado para quem aguentou ouvir até aqui. Desculpa o áudio ficar muito longo, mas era necessário dizer essas coisas. Isso estava entalado aqui. Isso é um desejo que muitos paulistas têm, mas não têm coragem de dizer. Porque eles têm medo de ser processados, eles têm medo de ser presos, têm medo de tudo. Por quê? Porque o Brasil, as nossas instituições são governadas por bandidos, por esquerdistas, juízes de esquerda, promotor de esquerda, que reforça esse marxismo aí, essa mentalidade de luta de classe. Que eles não querem que a gente fale a verdade. Quando o outro lado desce o cacete nos paulistas, aí pode. Aí pode tudo. Eles podem falar que São Paulo não presta, que os paulistas são filha da puta, que não sei o quê.
como tem vários e vários prints, inclusive eu faço até uma propaganda gratuita aqui, não tem problema, porque aqui nós não somos desonestos, nós falamos a verdade. O movimento MSPI, no site deles tem uma página lá chamada Dossiê do Preconceito, tá? Onde eles pegam prints de tela de vários e vários brasileiros de vários estados descendo o cacete nos paulistas, tá? Falando barbaridades, ou seja, e nada disso é punido. Não tem promotor que vá atrás, não tem revista que vá atrás, não vai telejornal nenhum fazer matéria, nada acontece. Eles falam tudo a respeito dos paulistas, tudo que você imaginar e mais um pouco. Eles ficam livres, leves, soltos, não acontece absolutamente nada. Agora, se a gente dá um pio, se a gente reclama, como nós estamos fazendo aqui, pronto. Aí isso aqui não, isso não pode. Isso é xenofobia, isso é preconceito, é racismo, blá 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 blá. Quer dizer, veja a desproporção. Então isso é um marxismo cultural e esses políticos paulistas canalhas reforçam isso. Esses juízes que estão no estado de São Paulo são um bando de filho da puta, reforçam isso, quer dizer, não nos dão o direito de reclamar como nós estamos fazendo aqui. Então, nem isso nós podemos fazer. Quer dizer, em vez de eles defender a gente, né, eles não defendem, eles defendem os interesses dos outros. Essa que é a verdade. Quer dizer, nós não podemos fazer constatações. Fazer constatações para a cabeça de muitos virou crime. Veja você que absurdo. Por quê? Porque esses promotores de justiça, esses juízes, esses advogados, eles são militantes políticos. É isso que vocês têm que entender, botar na cabeça de vocês. Eles são de esquerda, tá? Eles fazem parte de toda essa putaria aí. Então é necessário desmascarar isso. Então vamos fazer esse trabalho cultural de combate, vamos repetir e reforçar essas coisas que foram ditas aqui. Fale você a sua maneira, tá? Divulgue para mais amigos e vamos desmascarar. Vamos combater isso daí. Não vamos reforçar essa camisa de força jamais. Vamos combater essa camisa de força. Porque somente aí é que os paulistas vão realmente acordar, eles vão se tocar e vão ganhar coragem. A partir daí o movimento separatista cresce. Aí sim, a coisa vai começar a mudar. Enquanto continuar reforçando essas coisas, como faz esses grupeiros aí que nós citamos, a coisa não vai andar jamais. Ok? Muito obrigado, valeu e até a próxima.